dia pessoal, eu vou começar mais uma monitoria. Hoje eu vou fazer questões sobre transistor, né? Já que eu já dei 2 monitorias sobre diodos. Mas assim, como o professor André ainda não deu a matéria, eu vou apenas dar uma breve explicação, só para que a gente consiga resolver as questões. Quando for na aula dele, ele vai explicar melhor como é que funciona e tal. Eu vou explicar só por cima, só para a gente saber mais ou menos o que fazer com um transistor. Bom, o que é o transistor? Eu vou ter, vocês vão estudar em analógica, os transistores TBJ, que são transistores bipolares. O que é isso? Eu vou ter 2 tipos. O transistor Esse é o transistor NPN e eu vou ter também o transistor PNP. Esses vão ser os 2 tipos de transistores que vocês vão ver na aula de analógica. Aqui a gente pode dividir ele em 3 partes. O B, nessa parte aqui, eu vou chamar ele de base. Aqui, lembre-se, sempre que tiver o lado da setinha, eu vou ter o emissor. Mas notem que no PNP, a setinha está entrando, no transistor, e no NPN ela está saindo. Mas em ambos os casos, o E vai ser o emissor. E aqui em cima tem o coletor. O que acontece? Essa setinha vai nos dizer para onde a corrente está indo. No caso aqui do NPN, a corrente ela vai estar nesse sentido. Essa aqui vai ser a corrente coletor-emissor e a corrente de base vai estar vindo para cá. Aqui é a corrente de base e aqui é a corrente do coletor e emissor, porque ela vai estar passando daqui. Na verdade, é a corrente do coletor, já explico. Já aqui no PNP vai ser o contrário. A setinha vai nos dizer para onde está indo. Então, a corrente vai vir nesse sentido, do emissor para o coletor, e a corrente de base vai estar saindo do transistor. Então, a gente tem que olhar a setinha, de acordo com a setinha a gente vai saber se é um PNP ou um NPN. Aí o que acontece? O transistor ele vai permitir que a corrente flua de um lado para o outro, seja nesse sentido ou nesse, apenas quando houver uma corrente na base. Se houver uma corrente na base, ele vai permitir que a corrente passe. Se não houver, ele vai barrar a corrente, vai ser como se fosse um circuito aberto. Aí, para que ele serve? Imagine que você queira desligar alguma coisa automaticamente. Vou desenhar aqui um circuito normal. Seria o quê? Digamos que eu tenha uma lâmpada aqui. Eu vou ter a chave. Aqui é a fonte. E fecho. Se eu quisesse acender e desligar essa lâmpada, eu tinha que manualmente ficar apertando, Ligar, desligar, ligar, desligar. Só que assim, vamos concordar que não é um jeito prático. Então, para que serve o transistor? O transistor, eu vou usar aqui, deixa eu ver. Esse aqui é o NPN, que é a corrente de base. Eu vou usar ele porque com ele eu consigo colocar um sinal de entrada aqui, digamos um PWM, e com isso
eu vou fazer que ele ligue e desligue automaticamente, porque vai estar passando corrente e desligando, passando corrente e desligando. Então o transistor vai abrir e fechar, sem que eu precise ficar lá apertando o botão, certo? Então é basicamente para isso que serve o transistor. Outra curiosidade é que no transistor, vou apagar aqui essa para não ficar muito poluído, eu vou ter um ganho interno nele. O que isso significa? Que a corrente de base vezes esse ganho vai ser igual à corrente do coletor. O que isso nos diz? Que quanto mais eu aumentar a corrente na base, mais eu vou ter corrente fluindo entre o coletor e o emissor. Então esse ganho aqui vai ser o tanto de vezes que a corrente de base iria se multiplicar, digamos assim. Por exemplo, se eu tivesse uma corrente de base de, sei lá, 1 microampere e o ganho daqui fosse 100, então quer dizer que eu teria uma corrente no coletor de 100 microamperes. Certo? Então ele vai servir tanto para abrir e fechar o sistema como se fosse um interruptor, quanto para ampliar a corrente. Mas aí vocês podem perguntar, como é que fisicamente ele vai funcionar? Eu vou usar o exemplo do NPN. Eu vou ter aqui, imagina que esse aqui é o transistor. Por ele ser NPN, eu vou ter três regiões, né? Como o próprio nome já diz, uma negativa, uma positiva e outra negativa. Na região negativa, eu vou ter os elétrons, né? Obviamente. Na região positiva, notem que ela é bem menor do que as regiões negativas. Então eu vou ter positivos aqui. E na outra região também negativo. Agora, imagine que isso é o transistor NPN. Se eu ligar uma bateria aqui, o que é que vai acontecer aqui? Esses elétrons, alguns deles, né, vão seguir aqui o caminho da bateria, certo? Então, imagine, quando ele seguir o caminho da bateria, essa região aqui, ela vai se afastar dessa parte aqui. Essa parte negativa, ela vai tender a vir para cá, então ela vai ficar mais afastada. Digamos que os elétrons que estavam separados vão ficar tudo aqui, no cantinho aqui. Isso aqui é elétron. Enquanto que esses aqui, eles vão para cá, né? Eles vão ser atraídos por essa carga positiva aqui. Então nessa região central, eu ia ter negativos e positivos. Só que, como eu não tenho, eu tenho um espaço aqui muito grande, porque esses elétrons estão sendo atraídos, esses elétrons que estão aqui não vão conseguir seguir o mesmo caminho da bateria. Certo? Só que aí o que acontece? Isso aqui é como se fosse um transistor sem corrente de base. É como se fosse aquele transistor. Aqui é o NPN, no base, né? Então... Mentira, é ao contrário. Não, é assim. Até eu estou confundindo agora. Pronto, aí é como se fosse isso aqui. Aqui vai ser a minha parte positiva, negativa e negativa. É como se eu não tivesse corrente de base aqui, não tem nada conectado na base. Se a corrente de base é zero, e eu falei no outro exemplo, que a corrente de base vezes o ganho é igual à corrente do coletor, se isso aqui é zero,
eu tenho que aqui também vai ser zero, né? Não vai ter corrente. Mas agora vamos dizer que eu coloquei uma corrente aqui, eu fiz passar uma corrente aqui. Eu vim aqui no meu transistor e botei uma fonte aqui. Vou ligar aqui mesmo, nesse ponto aqui. Agora notem que eu vou ter uma parte mais positiva aqui, certo? Se eu tenho mais positividade aqui, então esses elétrons vão tender a uma parte deles vir para cá também, certo? Eles vindo para cá, eles vão popular mais essa parte aqui, vai ter mais elétrons negativos aqui, e vai permitir com que haja aquela movimentação de elétrons, porque aqui vai ter mais parte positiva. Então, se isso aqui for mais positivo, os elétrons vão ser atraídos para cá e vai ser possível que eles sigam o restante do caminho. Deu para entender? Então, isso me diz que quando eu não tenho essa fonte, os elétrons eles se separam e não permitem que a corrente flua de um lado para o outro. Se eu colar a fonte, os elétrons vão ser atraídos e vai conseguir haver uma fluidez de elétrons de um lado para o outro da fonte. É basicamente isso, fisicamente, que é o transistor. Agora eu vou fazer algumas questões só para a gente ver que não é difícil. Talvez seja no começo porque vocês não viram ele explicando ainda. Mas quando vocês resolverem questões, vocês vão ver que não tem nada de outro mundo. Essas questões eu não tirei da prova, eu tirei do livro, porque a da prova eu estou falando mais tarde, mais questões para resolver, né? Eu não posso acabar surpresa agora. Essa primeira aqui vai ser de NPN. Na verdade, acho que as primeiras que vão ser de NPN, acho que só tem um de NP, um ou dois. Mas vamos lá. A primeira equação, eu vou ter o seguinte. Eram 6, pode não parecer, mas eram 6. Aqui eu vou ter minha corrente de base. Aqui a minha corrente do coletor. E aqui eu teria a minha corrente de emissão. Pronto. Outra coisa que eu não falei. Aquele exemplo que eu dei, vou desenhar rapidinho. Onde aqui é negativo, positivo e negativo. Onde os elétrons só fluem de um lado para o outro. Lembram o quê? Assim, vocês podem pensar que lembra um diodo. No caso, 2 diodos seriam aqui, né? Mas se a gente pegar só essa primeira parte aqui, onde os elétrons só fluem de um lado, eles não deixam fluir do outro, só fluem daqui para cá. Vai lembrar um diodo, né? E o que é que qual é uma propriedade do diodo? Tem uma queda de tensão de 0,7 quando eu passo por ele, né? Então, eu esqueci de falar, mas no transistor também vai ter a queda de tensão, só que é da tensão de base, daqui,
para a tensão do emissor. Então, daqui para cá, vai ter uma queda de 0,7 volts. Às vezes para escalas tem essa diferença. Tem, mas acho que, se não me engano, umas questões do livro, grande parte são 0,7. Se tiver, provavelmente vai acontecer essas coisas. Aí, nessa questão, ele vai nos pedir para descobrir alguns valores. Ele vai nos pedir a corrente de base, a corrente do coletor, a tensão VCE, que vai ser o quê? Vai ser essa tensão aqui, do VC para o VE. Ele vai ter que também pedir a tensão do coletor, a tensão na base e a tensão no emissor. Assim, a gente vê que é muitos valores, mas a gente vai ver que é fácil de descobrir. Primeiro ponto. Como eu falei que aqui tem uma queda de 0,7 e eu tenho que aqui é a minha referência, então eu já tenho de cara que o VE é o quê? Se o VE é isso aqui e aqui é a minha referência. Tipo assim, uma das coisas que ele pede é o VE. O VE é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o mesmo ponto. Se aqui eu tenho a minha referência, que é o VE vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 0, né? Por que zero? Porque o VE está aqui. Tudo isso aqui é o mesmo ponto, né? E o VE não está conectado na minha referência. Então, o meu VE aqui vai ser 0 volts. Aí, como é que eu descubro o VB? Se eu sei que tem uma queda de tensão de 0,7 e aqui é 0, então é só fazer 0 mais 0,7. Eu vou ter o meu VB que é 0,7 volts. Depois a gente pode descobrir aqui, se a gente já tem que aqui é 0,7, eu posso descobrir o meu IB, que é a minha corrente de base. Como é que eu faço aqui? Se eu sei que aqui é 16 e aqui é 0,7 e eu tenho a resistência, vou ter que a minha corrente de base é 16 meses 510K. Esse cálculo aqui vai dar 30 microamperes. Então o meu IB vai ser 30 microamperes. O meu IC, lembra que eu falei que o IC é igual a IB vezes o ganho? O meu ganho ele já deu 120 e o meu IB eu acabei de descobrir. Então eu vou ter que o meu IC vai ser 30 micro vezes 120, que é o ganho. Isso aqui vai dar 3,6 microamperes. Notem que o IC é muito maior do que o IB, justamente por causa daquele ganho ali. Então, o meu IC vai ser 3,6 microamperes. Agora, eu tendo esse valor de IC, eu posso descobrir o meu VC, né? Eu já tenho esse valor, a resistência, a corrente. Então, como é que eu vou descobrir o meu VC? Eu sei que o meu VC vai ser a tensão inicial, 16, menos a queda no resistor. Como seria a queda no resistor? Seria a corrente, 3,6, vezes 10 a menos 3, vezes a resistência, que é 1,8K. Aqui eu tenho menos 3, então cancela. Eu vou ter que 16 menos 3,6 vezes 1,8 vai ser 9,52. Então, o meu VC vai ser 9,52. Aí agora mais fácil, ele quer saber o meu VCE. Se aqui é 9,52 e aqui é 0, qual a diferença de potencial entre eles? Vai ser também 9,52.
certo? Ele não pergunta isso, mas se ele tivesse perguntado, e o IE, que é essa corrente aqui, que é muito fácil, né? Tipo, se eu sei que a corrente IC vem daqui para cá, e o meu IB também vem daqui para cá, então meu IE seria nada mais nada menos que o IB mais o IC, né? É só somar as duas, porque essa corrente aqui está vindo daqui para cá e desce, e essa aqui vem direto também desce, elas vão se somar aqui. Eu nem botei o valor aqui do IE, mas é fácil calcular, é só eu botar. Vai ser 3,6 micro, quer dizer, mais isso aqui iria nos dar 3,63 microamperes. Então, notem que o IE vai ser 3,63 e o IC vai ser 3,6. É uma diferença muito pouca. Então, vão ter questões que você vai até poder usar IC igual IB, porque a diferença é tão pouquinho, né, que quase não vai mudar o cálculo, né? Aí vão ter questões, não é esse caso, mas vão ter questões que vocês vão poder dizer que o IE é igual ao IC. O resultado não vai mudar tanto não, porque a diferença é muito pouco. Pode tirar a foto? Deixa eu só botar aqui. Isso aqui vai ser IB. A próxima questão dá até para reaproveitar o desenho aqui. Só para ver os valores. Nessa questão ele vai nos dar que aqui é 12 volts. Esse resistor ele não nos dá. Aqui também o resistor do coletor também não diz. Mas ele diz que o IB vai ser 40 micro. O VC vai ser 6 volts. E o VE não nos diz, mas o VE aqui, então a gente já sabe que vai ser 0, né? Por causa da referência. Então, ele nos pede o valor de IC, o valor de RC, RB e VCE. RC, RB, RC e VCE. Assim, de cara, o que tu faria? Qual que é o mais fácil de descobrir? Ele também deu ganho. Qual que tu acha assim que é mais fácil de descobrir, cara? Essa é a primeira sessão de informação. Foi. A gente pode seguir aquela linha, né? Que fez a gente vai seguir a atenção. PV
que a gente vai decidir a corrente, a gente vai decidir a tensão VB, né, fazendo a diferença aqui embaixo, e aí já muda depois a gente vai descobrir a diferença potencial de cima por baixo, vai fazer a corrente, aí com isso a gente consegue o IC. O IC tu já consegue descobrir de cara, porque o IC é o quê? É o IB vezes o IB ele já nos deu e o ganho também. Então o IC seria nada mais nada menos que 40 micro vezes 80. De cara a gente já tem o IC. O IC vai ser 3,2 miliampere. Então de cara 3,2 miliampere. A ideia que tu falou também é o segundo passo que eu iria fazer, né? Porque a gente sabe que aqui é zero. Se aqui é zero, quanto é que vai ser o VB? 0,7. Então, eu tenho das tensões e a corrente que vai passar, eu descubro a resistência. Eu vou ter que o meu RB vai ser a diferença de tensão, que é 12 menos 0,7. Sobre a corrente que está passando ali, que é 40 micro. Isso aqui vai nos dar uma resistência de 282,5 quilo. Pronto, já achamos também o RB. O RC, se eu descobrir o IC e eu tenho a diferença de potencial, eu uso a mesma fórmula. O RB, o RC vai ser 12 menos 6 sobre a corrente que passa ali, que é 3,2 miliampere. Eu vou botar 10 menos 6, menos 3. Isso aqui vai nos dar que o RC vai ser 1.875 ohms. Aí aqui é outro detalhe. Nota que o RB é muito maior que o RC. Justamente porque eles querem limitar a corrente para que a corrente do IB seja bem pequenininha em comparação ao RC, ao IC. Então, se a corrente quer uma corrente menor aqui, a resistência tem que ser maior, né? Por isso que a resistência de RB é muito maior do que a resistência de RC. E o valor é 1.875 ohms. O VCE é igual àquele lá, é só a diferença daqui para cá. 6 menos 0 é 6 volts. Bem tranquila a questão. Eu achei mais pra frente do que viu. Assim, né? Tudo tem como perguntar, né? É porque vão ter questões que ele vai botar. Deixa eu ver se eu peguei a informação. Peguei. Vão ter questões que ele vai botar outro resistor aqui, aí tu vai ter que fazer a divisão de tensão aqui para saber para a tensão aqui. Mas eu faço uma questão sobre ela também. Nessa questão, ele vai pedir. Ah, tu tira a foto? Tu tirou a foto? Tirei.
nessa questão aqui, ele vai pedir. Estou conseguindo eu ficar batendo aqui. Nessa questão, ele vai pedir o IC, o valor da tensão inicial, DCC, o ganho e a resistência IB. Tu acha que essa questão é mais difícil do que nível das outras? Só vai ter que pensar um pouco mais diferente, mas... É porque assim, nas outras, de cara, já conseguia achar o IC multiplicando a corrente pelo ganho. Só que ele não nos dá o ganho. O que é que eu faria nessa situação? Tem alguma ideia? Bom, escrever aquela fórmula de novo. Qual? Para escrever IC? IBzinho. Essa aqui eu falo, né? IC igual a IB vezes o ganho. O B já tem, né? Que é o 7,2 volts. É isso? Qual? 7,2 volts. 7,2? Não, aqui vai ser a tensão entre VC e o VE. Dá para fazer assim. A gente já tem uma corrente no VC. IC Qual? Põe lá no VB. Aí a gente não tem uma tensão, mas a gente sabe que é 0,7. Então, aqui vai ser 0,7 ali. Se a gente sabe que ali é 0,7, dá para calcular a tensão, mas a gente não tem resistor, né? Assim, ó, ele não nos dá o valor do ganho, mas ele nos dá o valor da corrente final. Então a gente consegue usar isso para descobrir isso. Porque assim, eu vou fazer de um modo matemático, mas depois é só usar essa técnica que dá certo. Se eu sei que o meu IC é IB vezes o ganho e o meu IE, eu falei na outra vez, né? É IB mais IC, né? Então, eu posso pegar este IC, esse valor aqui do IC, e jogar aqui. Eu vou ter o quê? Eu vou ter que o meu IE vai ser IB mais IB vezes o ganho. Se eu botar o IB em evidência, eu vou ter IE igual a IB, que é o ganho, mais 1. Certo? Eu tenho o valor de E, eu tenho o valor de B, eu posso achar o ganho. Eu passo o IB multiplicando, eu vou ter IE sobre IB. Esse 1 está positivo, vem negativo, menos 1, igual ao meu ganho. Isso aqui vai ser, vou fazer o número, 4 vezes 10 a menos 3 sobre 20 vezes 10 a menos 6, menos 1, vai ser igual ao meu ganho, que é igual a 199. Esse vai ser o meu ganho. Mas assim, quando tu for fazer das próximas vezes, tu não vai precisar fazer essa conta aqui não. É só tu lembrar aqui. IC é igual a o ganho vezes IB, e o IE vai ser ganho mais 1. Para tu não precisar fazer isso aqui direto, lembrar. O IC só multiplica pelo ganho, o IE é o ganho mais 1. Porque é o ganho mais esse pouquinho de corrente que está passando aqui, né? Pronto. Eu agora sabendo o ganho, eu posso muito bem achar o meu IC, não posso? Porque o meu IC, como eu falei, é o ganho vezes IB. Vai ser 199 vezes o IB, que é 20 mil. Isso vai nos dar aqui o meu IC, inclusive até pergunta aqui, vai ser 199 vezes 20 mil, que vai dar 3,98 microamperes. Esse aqui vai ser o meu valor de IC.
Aí, com isso, assim, como eu sei que não tem resistor aqui, então a tensão aqui no VE vai ser zero. Se eu sei que a tensão entre um e outro é 7,2, então eu posso dizer que o meu VC vai ser 7,2V. Agora sim, eu tendo a corrente, tendo a resistência e tendo a tensão final, nesse caso aqui, eu posso achar o VCC, né? Eu vou ver se aqui atrás faz. Eu vou ter que o meu VCC vai ser a tensão final, que é 7,2, mais o que teve de queda no caminho, que é 3,98. Vezes 10 a menos 3, vezes 2,2K. É o que volta com isso aqui. Eu vou ter que o meu VCC vai ser 15,956. Esse aqui vai ser o meu valor do VCC, que é o valor inicial. Então, outra coisa que eu... inclusive eu nem botei o ganho, né? O ganho é 199, tá aqui. O meu VCC vai ser 15,956. E agora eu posso achar o RB, né? Isso aqui é 0,7, eu tenho a tensão, eu tenho a corrente também, então o meu RB vai ser 15,956 menos 0,7 sobre a corrente. Isso aqui vai me dar que o RB vai ser 762,8 kΩ. Como eu falei na outra vez, o RB é muito maior, né, do que o RC, justamente para que a corrente do IB seja bem menor. Pronto, acho que mais 4 alternativas. Tem outra questão. Essa aqui vai ser a última que eu vou fazer de NPN, porque ela também pede para fazer uns cálculos mais diferentes. Eu estou tentando fazer as questões pedindo coisas diferentes, né, para que, caso caia alguma coisa na prova, vocês saibam mais ou menos por onde ir. Nessa questão aqui, diferente das outras, eu não vou ter que o meu VE vai ser zero, porque eu vou ter uma resistência aqui. Se eu tenho uma resistência aqui, então eu tenho que aqui é zero, mas não aqui. Aqui vai ser um valor VE que ele não diz, inclusive ele pergunta. Aqui ele nos dá o ganho, que é 125. O VC ele também pergunta, quer saber o que é. Aqui a resistência 470. O IC ele não diz. Aqui vai ser 20 volts. O RB é 270 kΩ. O VB ele não diz e o IB também não diz. Aí o que é que ele vai perguntar? Ele vai nos perguntar o IB, o IC, aí o VCE, VC, VB e VE. VC, VB e VE. Essa questão aqui eu acho que é a que mais pede coisa.
e não dá muita informação, né? Ele não dá o valor da tensão praticamente. Tipo assim, pegando aquela linha, né? Da página de B e C, né? Porque a gente tem a tensão e a gente tem a resistência, e aí estabelecer. E aí a gente tem um ganho, que é 125. E aí com isso a gente sobe o B. Mas nessa aqui, como ele não dá nem o valor da tensão aqui para a gente basear, a gente não sabe qual a tensão aqui, não sabe qual é o B, né? Vai ter que ir para outro caminho. Vamos lá. Aqui, esse lado também vai interferir, esse resistor. O lado do ganho também vai interferir, o resistor de baixo. Se esse resistor aqui vai interferir? Aqui do lado. Vai, porque ele aqui só serve para dizer que o meu VE não vai ser igual a zero. Vai ter uma tensão aqui maior que zero e o que vai fazer com que essa tensão aqui também aumente, né? Porque não vai ser 0,7, vai ser um valor maior. Ah, peraí, ele dá o valor desse resistor aí, eu preciso prestar atenção. Ele diz que o valor ali vai ser 2,2 kilo. Então, isso aí vai ser bem útil, porque sem ele a gente não tem como achar o sonho. Aí assim, o primeiro passo que eu fiz aqui na minha resolução, o que eu falei na questão passada, né, que o IE vai ser igual a ganho mais 1 de IB, certo? O meu ganho, ele deu 125. Então, isso nos diz que o IE vai ser igual a 125 mais 1, que é 126, e B. Certo? Aí, agora. Deixa eu ver. Eu vou ter que a minha corrente que passa aqui vai ser igual à corrente que passa aqui, mais a corrente que passa aqui. Certo? Deu para entender? Então, pronto. Eu vou ter que o meu IE vai ser igual à corrente que passa em IC mais a corrente que passa em IB. Não, tem um jeito mais fácil, eu ia arruinar muito. Eu fiz essa fórmula justamente para não precisar fazer esse arruinar. Se eu sei que o meu IE vai ser igual a 126 IB, eu só uso essas duas informações. O meu IE eu posso representar como? Eu posso dizer que o meu IE vai ser isso aqui, né? Vai ser o VE menos 0 sobre resistência, né? O meu IE vai ser VE menos 0, vamos botar aqui, vezes a resistência que é de 2,2K. Como o IE é 126 IB, eu vou fazer aqui 126. O IB, qual vai ser o meu IB? Vai ser 20 menos VB sobre 270, né? 20 menos VB sobre 270K, né? Certo? Só que agora, o que é o VB? O VB, pensa aqui, se eu sei que aqui tem queda de tensão, então eu vou ter que o meu VB vai ser o VE mais 0,7, né? Porque se aqui teve uma queda de tensão, então vindo do jeito oposto, eu vou ter positivo, né? Então, eu vou ter que o meu VB, isso aqui vai ser 126, 20 menos o meu VB vai ser VE mais, né? Mais 0,7 sobre 270 kJ. Certo até agora? Agora vou só ajeitar aquilo ali para ficar bonitinho. VE é igual a
Como eu tenho um K aqui e esse K aqui, eu vou cancelar os dois, para não precisar ficar repetindo direto. Vou ter 126, que multiplica. Esse é 20, né? 20. Esse menos vai estar multiplicando esse e esse, né? Então os dois vão ser negativos, né? Então eu vou ter 20 menos 0,7 menos VE. Dividido para 270, né? Certo até agora? Se eu quiser dar uma outra ajeitada aqui, eu posso só, ao invés de botar 20 menos 0,7, botar 19,3 direto. Certo? Pronto. Aí eu posso multiplicar logo isso aqui primeiro, ou então eu posso só jogar isso aqui para cá e isso aqui para cá, né? O jeito que eu fiz aqui foi, eu joguei direto. Vou passar por esse lado aqui. Eu vou ter aqui esse 270 vindo para cá, eu vou ter 270 VE, que vai ser igual a esse 2,2 vezes 126, vai dar o quê? 2,2 vezes 126 vai dar 277,2 e multiplica 19,3 menos VE. Certo? 19,3 menos VE. Fazendo aqui a distributiva, eu vou ter 270 VE igual a 277,2 vezes 19,3 vai dar 5.349,96 menos 277,2 VE. Pronto, agora. Pegando isso aqui que é negativo, jogando para cá, vai vir positivo. Então eu posso somar os dois. Vou fazer aqui 270 mais 277,2 vai dar 547,2 VE, que é igual a isso aqui. 1.349,96. Passa isso aqui dividindo, vou ter que o VE vai ser 349,96 sobre 547,2. Descobrindo que o meu VE vai ser 9,78 volts. Descobrimos a primeira parte, que o meu VE vai ser 9,78 volts. Tendo a tensão em VE, vou anotar logo aqui para entender. 9,78 volts. Tendo a tensão em VE e tendo essa resistência, eu consigo achar o IE, certo? O meu IE vai ser nada mais que 9,78 menos 0, não preciso botar, 2,2K. Vai dar o quê? 9,78 dividido para 220, não, 2,2, vai dar 2,3, vai dar 4,44 miliamperes. Deixa eu ver se passa com a minha resposta aqui. E vai ser... Eu daí nem pede nem pede na verdade, nem fiz aqui. Mas é bom ficar a curiosidade, caso não. Então, se eu sei que o meu IE é isso aqui, e eu sei que o meu IB, ou melhor, o meu IE vai ser 126 IB, eu posso descobrir o meu IB fazendo esse valor aqui, 4,44 vezes 10 a menos 3, dividido para 126. Isso aqui vai ser meu IB. Isso aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 35,28 microampere.
Eu botei 25,2, mas arredondando. Então eu vou ter que ver o IB vai ser 25,28 microampere. Tendo o IB e sendo um ganho, eu descubro o IC. IC vai ser 35,28 micros vezes um ganho que é 125. Vai dar 4,41 miliampere. Certo? Como eu falei, né, os valores são muito próximos. Então vai ter casos que tu pode até usar o mesmo valor, como se fosse por dois casos. O VCE, deixa eu ver aqui. Para descobrir o VCE, eu tenho que descobrir primeiro o VC, né? Como eu tenho a corrente, a resistência e essa tensão aqui, o que eu faço? Eu vou fazer esse cara aqui. Se eu tenho o meu 20 menos a queda de tensão ali, que vai ser corrente 4,41 vezes 10 a menos 3 vezes a resistência, que é 470, eu vou ter que, isso aqui é igual ao meu VC, né? Eu vou ter que o meu VC vai ser igual a 4,41 vezes a menos 3 vezes 470, que é negativo, mais 20, né? 17,92 volts. Então, meu VC vai ser 17,92 volts. Vou botar aqui. 17,92 volts. Com isso, eu descubro meu VCE, que é só subtrair um pelo outro, né? 7,9,88. Eu vou ter que o meu VCE vai ser 8,14, mais ou menos, né? 8,14 volts. E o meu VB, como eu já descobri o meu VE e eu sei que o meu VB é mais 0,7, né? Então eu vou ter que o meu VB é 9,78 mais 0,7, que vai dar 10,48. Então aqui vai ter 10,48 volts. Certo? Pronto, a gente acabou de descobrir todos os valores. Trabalhoso. É só lembrar daquela parte que eu falei que o IE é 1 mais 1 vezes eu só desses quatro valores que bateram. IB bateu também, 8,15, enfim. Aqui eu fiz uma com transistor PNP, que assim é praticamente a mesma coisa, mas é bom fazer só para não ter nenhuma surpresa, né? Só tem mais esse outro. O quê? O André passou? Essa vai ser a quinta, só que vai ser a primeira com PNP. Que é assim, as fórmulas vão ser iguais, só muda a diferença que o lado que a corrente vai percorrer. Vamos lá. Nessa aqui ele só pede duas coisas, que é só ver a tensão do coletor e a corrente de base. É somente para a gente ter uma ideia de como é que seria uma questão de PNP. Vai ser 22 volts. Aqui tem a resistência.
pronto. Acho que ele não dá mais nenhum dado não. Assim, o primeiro ponto que a gente tem que observar é que agora a corrente ela está vindo nesse sentido, né? Então o IE vem para cá. Daqui vai a corrente de base e a corrente do coletor sobe. Inclusive ele pergunta o que? Ele pergunta o VC e o IB. O VC vai ser a corrente, a tensão aqui desse ponto, e o IB é essa corrente aqui. Como vocês não viram na questão entre B e B, então eu não vou nem perguntar o que eu falei. Mas assim, como eu tenho uma tensão desse menos 22 aqui, e aqui eu tenho zero, vai ser como se fosse isso aqui. Certo? O menos 22 é como se fosse isso aqui até aqui, né? Aqui eu tenho uma divisão de tensão, né? Porque eu tenho um resistor aqui e um resistor aqui. Então eu tenho um divisor de tensão aqui. Certo? Se eu sei que aqui é 22 no total, então quanto seria aqui e quanto seria aqui? Eu parece eu faço a conta do divisor de tensão. Eu repito a tensão vezes o que eu quero descobrir, que é 16K, sobre o somatório dos dois, que é 16K mais 82K. É igual ao meu esse valor aqui. Como aqui eu vou dizer que aqui é um VB, né? Então eu vou chamar isso aqui de VB. Tu entende essa fórmula aqui? Eu já vi isso no divisor de corrente, mas eu não tinha visto. Não, é porque tem divisor de tensão e divisor de corrente. É parecido. É porque a única diferença é que no divisor de corrente, o resistor que tu bota aqui é o inverso do que tu quer descobrir. Do lado que tu quer descobrir. Mas na tensão não, tu bota aquele é a única diferença. Aí pronto. Eu tenho a tensão, os resistores, eu vou fazer aqui. Já tem o resistor daqui. Mas eu vou fazer não dizer que eu roubei. Menos 22 vezes 16K dividido para 16 mais 82 dá 98, né? 98K. 16K. É 16K. Dá menos, né? 3,59 volts. Faz sentido, né? Porque está entre 0 e menos 22, não precisa ser um número positivo, né? Então, faz sentido esse menos aqui. Então, como essa é a tensão nesse resistor, então eu posso dizer que é a tensão de VB, né? Porque vai desde menos 3,59 a 0. Então, eu vou dizer que aqui vai ser o meu VB. Aí, agora o seguinte, antes a queda de tensão era daqui para cá, né? Porque a corrente vinha nesse sentido. Agora, como a corrente está vindo nesse outro sentido, a queda de tensão vai ser daqui para cá, certo? Porque a corrente está vindo aqui, né? Ela vai passar por aqui e vai cair a tensão. Então, agora é o contrário. O meu VE, que vai ser aqui, o meu VE, né? Ele vai ser igual ao meu VB mais 0,7. Antes era o contrário, né? Agora vai ser isso aqui. Como eu não tenho meu VE, eu vou descobrir agora, né? O meu VE vai ser igual a menos 3,59 mais 0,7. Eu vou ter que o meu VE vai ser menos 2,89 volts. Deu para entender aqui? Pronto. O meu VE aqui vai ser menos 2,89 volts. Se eu sei que isso aqui é zero e eu tenho uma tensão aqui, a resistência, eu descubro a corrente, muito facilmente. O meu IE vai ser 0 menos 2,89 sobre 750, né?
Como isso aqui é menos comum, vai dar mais, então a corrente vai dar positivo e nos diz que ele está indo no caminho certo. A corrente está vindo realmente daqui para cá. O meu IE vai ser 3,85 mA. Pronto. Agora sim, se eu tenho uma corrente IE, vale aquela mesma fórmula do transistor. O meu IE vai ser o ganho mais 1 vezes o IB. Nada mudou. Por quê? Porque a corrente do IE continua sendo a corrente total que vai se dividir. Vai metade para cá e uma parte para cá. Mas ela continua sendo a total. Então essa fórmula ainda vale. Agora eu posso descobrir o meu IB, né, que é o que ele pede aqui. Eu posso dizer que o meu IE sobre o ganho mais 1, o ganho é 220, então eu vou ter 221 aqui, vai ser igual ao meu IB. Fazendo o meu IE ser 3,85 mil, 3,85 vezes 10 a menos 3, dividido para 221, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou ter que o meu IB vai ser 17,4 microamperes. Certo? Deixa eu só conferir para esse fato. E esse é 17,4, certo? Agora ele pede o quê? Ele pede o meu VC, né? Pronto. Se eu tenho o meu IE, meu IB, e eu tenho o ganho, eu descubro o IC. O IC vai ser o quê? Vai ser 17,4 vezes 10 a menos 6, vezes o ganho que é 220, eu vou ter que o meu IC vai ser 3,883 miliamperes. Novamente, né, os valores de IC e IE são quase iguais. Então agora, se eu tenho uma tensão aqui e a queda de tensão nesse resistor aqui, eu posso muito bem achar o VC. O meu VC vai ser o meu V total. Não, é o contrário, né? Porque a queda de tensão vem para cá, depois chega aqui, né? Então vai ser o VC, que é menos 22, mais aquele ali, né? Que é 3,83, 10 menos 3 vezes 2,2 vezes 10 ATC. Eu vou ter que o meu VC vai ser 3,83 vezes menos 3 vezes 2,200 menos 2. Eu vou ter que o meu VC vai ser menos 13,57. O que também faz sentido, né? Porque a tensão aqui vai ser menor, ou melhor, vai ser maior do que aqui, né? Visto que a corrente está vindo para cá. Deu para entender? Bom, agora essa é a questão. As fórmulas são as mesmas, a única coisa que diferenciou é que ao invés da corrente está descendo, ela está subindo. Simplesmente. Só no sentido da corrente. Aí tem essa questão que eu ia fazer, mas aí eu vi que ela estava, no livro ela estava feita errada. Aí eu só trouxe mesmo só para ver se tu consegue ver onde está o erro. Mas ela está errada e não sei como é que deixar de passar, né, na redação do livro. A questão também seria de... Não, o desenho dela está errado. Tu vai entender aqui. Só mesmo para ver se tu entendeu. Aí se tu tiver entendido, tu vai saber onde é que está o erro nessa questão aqui. Não, vou apagar. Essa questão vai ser o seguinte. Vou botar aqui no transistor em BN.
Aqui eu botei o VC. Olhando aqui para ela, tu consegue achar o erro? Lembrando que isso aqui é um... Mentira, é um PNP. Ou deveria ser, não, o PNP, que está errado. Olhando assim, tu consegue ver qual é o erro? Hã? Eu acho que usar todo. Não era para estar usando todo. Não, não é isso. Está aparecendo aqui. Não deveria ter um ponto ali. Aqui? Não, deveria. Deveria estar aqui. Mas olha o problema. Tem dois problemas. Talvez tenha até mais, mas que eu estou olhando agora tem dois. O primeiro ponto. Lembra que eu falei que a setinha ela indica para onde está indo a corrente? Então, como é que o livro diz que a corrente está descendo? Eu pensei que era. Não, é porque assim, a setinha está mostrando para onde vem a corrente. Então, a corrente só poderia vir para cá e ir para cá. Não tem como a corrente descer. Segundo ponto, eu também falei que todo lado que tiver a setinha é o emissor. Então, por que diabos que ele botou aqui como se não vê a tensão do coletor e a tensão do emissor sendo aqui? Não faz sentido também. Tá aqui, ó, outro erro. Aqui ele botou uma tensão negativa e aqui uma positiva. O que isso não diria? A corrente geralmente vem do quê? Vem do positivo para o negativo, né? Então, essa corrente aqui teria que ser maior do que aquela ali, para a corrente vir nesse sentido. Entendeu? Então, tipo, esse desenho aqui não faz sentido. Talvez ele quisesse fazer um NPN, né? Aí faria talvez a corrente vir para cá. Aí, beleza, até poderia fazer sentido, mas continuaria com aqui sendo a corrente do emissor, só que aqui seria o coletor, tá errado. Aqui seria a tensão do emissor, né? Porque a setinha ela diz qual é o emissor. Aí aqui sim poderia ser uma tensão menor, né? Se fosse o caso. Porque aí sim a corrente iria vir nesse sentido aqui. Mas ainda assim teria o erro, né? Da corrente sendo o emissor. Então assim, eu não sei porque a questão tem que dizer, pode ser que está errado. E no gabarito tem a resposta. A resposta não sei em que sentido, né? Porque eu também procurei no binaridade está errado também. Eu botei mais binaridade. Então não tem mais nenhuma questão para que eu faça. Tem que mandar responder mais de outro, não vou botar de outro nessa brincadeira. Essa questão só pode ter que escrever. Só para ver se tu conseguir dizer para mim onde que estava errado. Vai que o André botou uma questão errada, né? Que é minha opinião. E vai eu não lembro de nenhuma questão errada dele, não. Enfim, essa foi uma monitoria, né? Espero que tenham entendido. E até a próxima.